Uma turista, Tayane Dalazen, que visitava Fernando de Noronha, relatou ter sido atacada por um tubarão após entrar no mar e mostrou as marcas das mordidas na perna. Segundo ela, a dor no momento do ataque foi intensa, descrita como muito forte, e o episódio causou grande susto. Pudera, né? Se ninguém ficar assustado com a mordida de tubarão. Vamos falar com a Daiane Oliveira sobre esse caso agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, eu vi isso daí, fiquei super assustada aí, uma mordida de tubarão em Fernando de Noronha. Como é que foi essa história e tem alguma informação a mais sobre esse caso aí que você já me deu essa adiantada aí? Pois é, Ana, comecei, né, falando que esse corte tem uma modificação, por quê? Porque essa moça, ela contou o que o guia ali fez com o tubarão, que pode ter sido aí um motivo pelo qual o animal que estava no seu habitat natural, o bichinho que estava ali sem provocar nada a ninguém, querendo paz, sossego, continuar nadando, e ele é interrompido pelos turistas. A gente precisa sempre lembrar disso, os visitantes, os turistas é que estão incomodando os animais. A gente vai ter aí o ICMBio, está fazendo uma análise sobre o que aconteceu, uma investigação sobre o caso, e já falou até em poder fechar esse nado livre junto com os tubarões, se for de fato necessário, porque Fernando de Noronha é uma ilha de preservação e precisa continuar assim. As pessoas de fato pagam muito para estar ali, e esse valor é revestido para a proteção dos animais, desde quando esses animais eles não estão protegidos, e também oferece risco para quem visita. De fato, a gente precisa melhorar essa estrutura, e nesse caso é só tirar os humanos de lá, até porque eu particularmente sou da linha que os humanos nem precisavam estar naquele espaço, tá, gente? Desculpa, a gente precisa proteger sim o nosso bioma e os nossos animais. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer a matéria da Band, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dessa turista e o que ela fala sobre o guia, que é, de fato, um alarme imenso e que serve de cuidado para todo mundo que vai fazer esse tipo de passeio, por favor. Bora lá. A reportagem que a gente prometeu para você. Deixa eu mostrar as imagens aqui, ó, Fernando de Noronha, e até a gente circulou para mostrar exatamente o momento em que o instrutor acaba batendo na cabeça do tubarão com uma câmera. Ali, ó, nossa senhora, olha a marca, os dentes aí do tubarão, meu Deus do céu. Essa é a advogada que foi mordida, graças a Deus, ela está se recuperando bem, mas poderia ter terminado numa tragédia ainda maior. A gente circula aí o momento, se puder colocar no ponto, né, a gente mostra para você. Ela se aproxima, ela está nadando ali, justamente no meio dos tubarões, quando o instrutor chega a bater no animal, na cabeça do animal ali com uma câmera. E aí, logo na sequência, o tubarão acaba avançando e atacando essa advogada. Vamos trazer mais detalhes agora na reportagem no ar. Eu só olhei a minha coxa e eu vi que ela estava lá, porque no momento eu achei realmente que ia sair um pedaço, porque era uma força muito forte. Tayane Dalazen foi atacada por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. Ela fazia o passeio acompanhada por um guia e uma amiga. Eu fiz um passeio de snorkel saindo da Praia do Porto. Nós começamos nadando e você vai analisando a vida marítima, vimos tartarugas, vimos cardumes, e tem um local que é conhecido para mergulhos com tubarão-lixa. Enquanto fazia um mergulho à apneia, ou seja, ficaria um tempo debaixo d'água sem respirar, ela sentiu a mordida do animal. E evidentemente eu estava no habitat dos tubarões, eu sabia que havia sido uma mordida. Então eu tentei manter a calma e não me movimentar, porque evidentemente seria pior, né, os movimentos que eu fizesse com o tubarão preso na minha perna, porque ele ficou com a boca, ele ficou realmente um tempo a mordida com o tubarão, que ele faz uma sucção. Essas imagens mostram algo curioso. O momento em que um tubarão do bando é atingido por um suporte de câmera
carregado por um outro guia. Mas, assim, A advogada não relaciona o seja ataque a pontual. isso, mas entende que não foi a melhor conduta do profissional. A mordida aconteceu momentos depois dessa gravação. Porque eu não acho certo, independentemente do acidente ou não, essa conduta, principalmente de um guia deferindo pancadas no tubarão em meio a diversas pessoas, ou não, se ele estivesse sozinho também. Então essa conduta que eu achei importante de publicar e divulgar para que fossem tomadas medidas, para que isso não aconteça, porque foi pontual, ou ele usa essa tática para afastar eventuais tubarões, porque evidentemente não é a conduta que deve ser feita. Não sou uma especialista, mas dar pancadas na cabeça de um tubarão com diversas pessoas em volta não é o correto. Tayane ficou com um ferimento na perna e foi socorrida para o hospital. Ela teve Pois é, Ana, a gente nunca imagina que um especialista, né, um guia vai bater num animal e vai causar aí uma fúria de um animal, ainda que de fato não seja o ponto central, não tenha sido isso que causou o animal morder alguém, mas o estresse que o bichinho está sofrendo ali, né? A gente precisa lembrar um ponto importante, é sempre bom lembrar que Fernando de Noronha, além de ter parque nacional aquático, marinho, perdão, é um parque nacional marinho, é também uma APA, que é uma área de proteção ambiental, e as APAs, elas têm todo um cuidado de proteção e regras que são rígidas, que são sérias, inclusive junto com a comunidade local. A entrada precisa ser controlada, as atividades também precisam ser controladas para a preservação do bioma e da fauna e da flora que vive ali. Pesquisadores apontam que Noronha possui mais de 1.500 espécies de fauna e flora, entre elas 250 tipos de peixes recifais, tartarugas marinhas, golfinhos rotadores. E Fernando de Noronha também serve de abrigo para cerca de 80 espécies, incluindo duas do arquipélago que você encontra lá, que é o cocoruta de Noronha e o cebinho de Noronha. Não conheço esses bichinhos, a Sofia é especialista em bichinhos aqui, depois a gente pode até perguntar para ela sobre isso. Noronha tem os seus embaixadores, o pessoal que perguntou no chat, inclusive, Ana, mas não é o Luciano Huck que tem pousada lá? Vários artistas têm pousadas, porque é financeiramente bem interessante, né? Um local de luxo, e é explorado. Então, financeiramente, muitos artistas aliás, com a esposa também possuem pousadas lá, e é natural, desde que você siga rigidamente todas as orientações que são passadas por ser, vou repetir, uma área de proteção ambiental, uma área de APA, você pode utilizar. E agora o ICMBio de Fernando de Noronha, que é responsável ali pelo plano de manejo, cuidado com os recursos da sustentabilidade da ilha, também faz uma investigação sobre esse incidente. E, Ana, primeiro que os guias são treinados, eles, de fato, não são pessoas ao léu que levam, ninguém sabe o que aconteceu, mas ele certamente vai ser ouvido, não achei nenhum vídeo de justificativo desse guia, e ele certamente vai ser ouvido nessa investigação do ICMBio. Quando guias, eles não cumprem as normativas, ele pode perder a licença. E vou repetir também que Noronha não é um local, um destino barato, porque tem todo um processo de preservação. É importante que essa turista, em todos os programas que ela foi, inclusive naquele que era da Fátima Bernardes, eu nunca lembro o nome da outra apresentadora, deve ser porque eu não gosto muito dela, inclusive, Patrícia Poeta, gente, é brincadeira. Ela falou, né, sobre a importância, que ela entende que ela estava no habitat do animal, e aí ela fala da dor, do que aconteceu, que o animal ficou grudado nela por cerca de 5 segundos, e ela pelo menos conseguiu ter calma. Isso foi muito importante, é o que os especialistas falam. Tenha calma, evite entrar na água se você tiver com algum sangramento, porque isso pode atrair o animal, estressar o animal. Evite movimentos bruscos, sempre entre acompanhado, seguindo também de um guia, um profissional. E tudo isso foi feito por essa moça, mas infelizmente isso aconteceu. A minha dica, Ana, é outra, não vá, porque o bichinho está no habitat dele. Não vá, não perturbe os animais. Se você puder evitar, não vá. Para que fazer isso? Para tirar uma foto, e tudo bem, então quero ir. Para que ficar estressando o animal, abraçando, beijando, para tirar as fotos?
sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender bem a nossa missão enquanto ser humano nesse planeta e começar a olhar os animais não como um ser inferior que a gente vai ganhar likes, mas como um bioma que precisa ser integrado com o nosso e que a gente precisa cuidar, preservar, porque se ela não estivesse nadando ali com os tubarões, ela não tinha levado uma mordida. E que bom que não atingiu uma artéria femoral, que não atingiu nada mais grave, que ela está com a perna dela bem, que vai ficar só no máximo uma cicatriz que vai ser curada aí com o tempo, com medicamentos, com plásticas, sabe? Isso aí é o menor dos problemas que ela está conseguindo tratar, mas como ela relata, sentiu muita dor. Não precisava sentir, né? É isso, Ana. Que caso macabro, né? Escabroso. Nossa, super, super assustador, assim. E realmente, a moça, ela teve bastante sangue frio ali pra... E se fosse eu, já tava me debatendo. Só de ver o tubarão, eu já tava me debatendo. Eu certamente não sobreviveria a essa experiência. Aliás, falou que era mergulho em apneia e eu já entrei em pânico. Morro de medo. Mas assim, eu sei que muita gente olha para essa notícia e diz assim, né, ela tava lá no habitat do tubarão, bem feito para ela e tal. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado nisso, assim, também, né? A pessoa vai fazer o turismo num lugar que está teoricamente autorizado para isso, né? Ela confia na informação de que, olha, isso aqui é uma área de preservação, esses guias aqui são autorizados, eles devem ter treinamento, devem saber o que estão fazendo. E com muita frequência não é isso, né? A gente vê muitos lugares em que deveria ter um cuidado, deveria ter uma fiscalização e um treinamento e um cuidado mesmo, né? Para esse tipo de aproximação aí com os animais. Pelo contrário, o que acontece muitas vezes e acho que todo mundo já presenciou isso, assim, né? São técnicas justamente para atrair os animais para fazer uma foto bonita, né? Para fazer essas coisas. Muitas vezes esses caras, eles estão acostumados a interagir ali com aqueles animais, que eles interagem assim, sem respeito, né? E porque não tem, de novo, um treinamento muito sério, uma fiscalização muito séria, é prato cheio para acontecer esse tipo de situação, né? Então isso tem que ser olhado com muita... Noronha realmente tem regras muito sérias, mas me parece que essas regras não estão sendo seguidas, né? A julgar por este caso aí. Tem que ser olhado com muito cuidado de que forma está sendo feita esses passeios. Será que eles de fato não estão causando danos e perturbações aos animais? E se não era hora de pensar em outro tipo de passeio, outro tipo de contato que não seja esse, né? Então tem que dar uma olhada nisso. E é isso, muitas vezes por desejo de lucro, e aí entra, né, a vontade de lucrar com aquela atividade. Muitas vezes é feito um monte de coisa que é malvado com o animal. Muitas vezes tem muito animal desse, né, que já é quase meio que treinado, assim, não é o caso dos tubarões, claro, né? Mas que já está tão acostumado a fazer essa interação com os humanos, né? E isso é uma maldade com o animal também, né? É uma exploração do animal para aquilo. Uma coisa é você fazer um passeio onde eventualmente vai ter um bicho lá, outra coisa é esse animal que já está acostumadíssimo com aquilo e está sendo usado e muitas vezes maltratado, aí às vezes tratado com truculência, já justamente porque é a forma como eles vão acostumando os animais. E aí, nisso, dá esse tipo de problema, além de ser uma crueldade com o animal para início de conversa. Fico feliz que tenha sido só um incidente aí para a moça, né? E, de novo, que ela tenha tido sangue frio de não se debater aí, né? Pelo que eu vi também, esse tubarão, ele é mais pacífico mesmo. Mas se ele chegou no ponto de dar uma mordida na perna da mulher, ele devia estar bastante estressado mesmo, né? Porque não é um tubarão que é tido como um tubarão que ataca, né, nesse sentido. Então a gente tem que pensar mesmo, e dá pra gente pensar também, quando vai fazer turismo, que tipo de lugar você está se metendo. Será que as pessoas têm de fato esse treinamento? Será que dá para confiar nessa informação? Será que esse passeio não causa um problema ambiental? Não causa um problema para os animais? Eu tô aqui com a cidadã do mal, todo lado do tubarão sempre.
Porque, de novo, aí sim dá pra gente dizer, é o lugar deles. Eles estão no lugar deles, a gente que tá invadindo, atrapalhando. E aí você tem que estar sempre ciente disso, de que é um risco. E se isso não for gerido de uma forma responsável, é um risco para todos os envolvidos e, acima de tudo, para o animal que não tem nada a ver com isso, tá só fazendo o que é instinto dele, né? O tubarão não errou. Nessa história toda aí, o tubarão, a única pessoa que não errou é o tubarão, tá? Tirando o fato que ele não é uma pessoa. Mas vamos lá, ficamos por aqui, daí. Ficamos, Ana. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Vamos lá.